essa aqui, o FGD 2024, a figura mostra uma representação esquemática de um sistema de transmissão de uma bicicleta de tração convencional composto basicamente por coroa, catraca, corrente, pedais e pneu. Coroa, catraca, corrente, que circula as duas, pedais, e pneu. É sempre bom ler e se tiver uma imagem, já entendendo na figura, ou até você mesmo mesma desenhando, tá certo? Para movimentar a bicicleta, o ciclista gira o pedal em torno de um movimento central, com a mesma velocidade angular da coroa. Então, para mover a bicicleta, o ciclista gira o pedal em torno de um movimento central, em torno de um ponto central aqui, ó. Ele gira o pedal em torno desse ponto central. Outra cor para dar destaque. Ele gira aqui. Em torno do movimento central com a mesma velocidade angular, ó. Angular da coroa. Tá? Por quê? Coroa e pedal estão conectados por um eixo em comum. Então, quando o pedal completa uma volta, ou seja, 360 graus, ou seja, 2π radianos, a coroa também, ao mesmo tempo, completa uma volta. Quando isso aqui dá uma volta, a coroa dá uma volta. O que já não é verdade para catraca, porque a catraca você pode ver que ela é menor. Então, e elas são conectadas por, não só porque é menor, mas estão conectadas pela superfície, ó, por uma correia. E aqui não, são conectados por eixo. Quando a conexão é por eixo, eu vou escrever isso lá em cima. A velocidade angular é a mesma. Quando a conexão é por superfície, a velocidade linear é a mesma. Bom, o que ele falou aqui foi uma coisa que você devia saber já, ó, pelo desenho, quando a velocidade angular dos pedais é a mesma da coroa, porque eles estão conectados, pedal e coroa, por eixo. Que, ligada por uma corrente até a catraca, a coroa ligada por uma corrente até a catraca, garante uma mesma velocidade tangencial na transmissão. Aqui é a transmissão, né? Passa da coroa para a catraca, transmite o movimento da coroa para a catraca, tá certo? Ele fala, é a velocidade tangencial, que seria a velocidade linear, a velocidade com que a superfície percorre. Tá? Então, como a superfície, por exemplo, da coroa é maior, quando a coroa completa uma volta, aqui já completou mais de uma volta, porque a superfície da catraca é menorzinha. Além disso, o pneu traseiro e a catraca estão acoplados e possuem a mesma velocidade angular. Você tinha que saber isso, mas ele está te explicando, é quase uma aula o enunciado, né? De novo, a catraca, perdão, e o pneu estão conectados por um eixo em comum, então eles têm a mesma velocidade angular. Quando a catraca completa uma volta, a roda completa uma volta, o pneu completa uma volta. E em todo o sistema não há deslizamento. Então, não há deslizamento é para dizer que está tudo ok para usar as equações que você conhece de associação de movimentos circulares. Se em um dado momento o ciclista mantém uma configuração de transmissão de raio Rzinho da catraca, cujo raio Rzinho da catraca seja igual a metade do raio Rzão da coroa. Por que isso? Se você olhar uma bicicleta que tem transmissão, que tem várias marchas, você vai ver que aqui a corrente pode se ajustar em vários locais diferentes, com com catracas de tamanhos diferentes. E isso muda o quê? Na tração que a bicicleta ganha, né? Se for numa ladeira, você consegue uma tração maior mudando. Eu faz tempo que eu não ando de bicicleta, mas então não vou saber todos os detalhes, mas é isso que ele quis dizer. Ele vai ajustar numa certa, como fala, configuração de transmissão, em que o raio da catraca fique metade do raio da coroa, tá? Porque a transmissão ela consegue mudar o raio da catraca com que eles se conectam. Eu estou errado aí quem anda mais de bicicleta, mas se eu não me engano, a última vez que eu vi era assim. Qual deve ser a cadência mantida pelo ciclista, ou seja, a frequência com que ele pedala, ou seja, ele fala, é o número de rotações do pedal no intervalo de 1 minuto, ou seja, são rotações por minuto, também conhecido como RPM, por isso que as alternativas estão em RPM, rotações por minuto, para garantir uma velocidade da bicicleta de 6 metros por segundo. Considere π igual a 3. Antes de começar, vamos lembrar aqui rapidamente, só o que eu já falei, na verdade, vou só escrever aqui, associação de movimentos circulares. Tem dois tipos, né? Como eu falei. A primeira que a gente vai ver quando é por eixo, ou seja,
os dois movimentos circulares estão no mesmo eixo. Se eu colocar uma visão lateral aqui, deixa eu ver esse aqui melhor para enxergar. Eu tenho um eixo aqui e eu tenho dois movimentos circulares aqui, certo? Então, digamos que eu esteja girando aqui, esse aqui também está girando aqui. Estão conectados por um mesmo eixo que passa no centro deles em comum. Quando é esse o tipo de associação, você pode falar que o ômega, a velocidade angular, chama esse aqui de A e esse aqui de B. O ômega do A é igual ao ômega do B. E o que você vai mais encontrar sendo pedido em questões não é sobre o ômega, mas sobre a frequência, comparar as frequências de rotação de cada um. Inclusive aqui nessa questão, ó, ele quer frequência. Então tem uma consequência a isso. Tem que lembrar que no movimento, vou colocar aqui no canto, no movimento circular uniforme, o ômega é dado por 2πf, tá? Substituindo então aqui, vai ter que o ômega A é 2πf-A e o ômega B é 2πf de B, F é a frequência. Corta o 2π, que é um valor constante, e você chega à conclusão que até era intuitivo você parar a pensar que a frequência de rotação, ou seja, quantas voltas uma delas dá por minuto ou por segundo, é a mesma que a outra, porque como está por um eixo em comum, quando isso aqui completa 360 graus, isso aqui também completa simultaneamente. Então, isso aqui dá 2 voltas, isso aqui deu 2 voltas, isso aqui dá 3 voltas, isso aqui deu 3 voltas, quando é eixo. Tá? Então, o importante, quando é por eixo, a frequência é igual. Agora, quando é por superfície, quando que é por superfície? Quando tem correia, corrente, dentes de engrenagem encostando no outro, é na superfície, que aí o pessoal confunde, acho que dente é porque é um pouco internalizado, mas é superfície. E aí o que acontece? Aí a velocidade linear, que é a velocidade da superfície do pneu, e a velocidade tangencial de A seria igual à velocidade de B. Eu não vou desenhar aqui que vai ocupar muito espaço, o desenho está aqui, ó. Isso aqui é um caso de associação por superfície. Deixa eu ver se eu consigo fazer pequenininho aqui. Um aqui, outro aqui, e aí ele tem uma conexão aqui. Pronto. E aí eu tenho aqui o A, aqui eu tenho o B. E aí você tem que lembrar que a velocidade. Vou fazer algo. Sim. A velocidade linear no movimento circular é 2πrf. Então, a velocidade de A é 2πr de A, f de A, e a de B é 2πr de B, f de B. Como 2π é constante, você chega à conclusão que quando eles estão associados por superfície, vale que RA, FA é igual a RB, FB, que muitos de vocês talvez tenham decorado, mas não sabia que vinha daqui, tá? Então, para mim, o que vale a pena lembrar é isso. A velocidade linear é igual na associação por superfície e a angular é igual, a velocidade linear da superfície, né, são iguais, e a angular quando é associada por eixo. Então vamos agora, mãos à obra. Eu quero que a bicicleta tenha 6 metros por segundo. Como é que eu vejo o sair da bicicleta? Eu vejo pela superfície da roda, porque o do pneu, né, como eu chamo, porque o pneu é quem está em contato com a superfície, com o chão. Tá? Então, vamos primeiro achar o comprimento do pneu. Vamos lembrar da geometria plana, que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, correto? Então, o comprimento da superfície do pneu, P de pneu, é 2 vezes 3. Por que estou usando 3, professor? Porque a questão deixou, só por isso. Senão, eu teria que deixar π. Vezes 3, vezes o raio do pneu, que está aqui no desenho, ó, 50 centímetros. Só que eu tenho a velocidade em metros, então eu já vou achar aqui convertendo centímetros para metros, que vai dar 0,5. E aí você vai chegar no comprimento do pneu de 2 vezes 3, 6, 6 vezes meio, 3 metros, já que eu usei o raio em metro. Então, cada vez que a roda, o pneu da bicicleta dá uma volta completa, a bicicleta andou 3 metros, que eu estou supondo que não tem escorregamento, né? Se o pneu patinasse no chão, escorregasse, aí ela não ia ter avançado 3 metros, porque ele deslizou. Mas como ele falou, em todo o sistema não há deslizamento, então
eu posso afirmar que quando o pneu dá uma volta completa, a bicicleta é impulsionada por 3 metros de comprimento. Então, espera aí. A cada volta completa do pneu, eu ando 3 metros. Pensa comigo, não vou fazer nem conta aqui. Se ele quer que então, a cada volta do pneu, a cada rotação, né, a cada giro do pneu, a bicicleta anda 3 metros. Se eu quero que ela ande 6 metros a cada segundo, o pneu tem que dar quantas voltas a cada segundo? Se eu quero, vamos pensar primeiro antes, sim. Se uma volta do pneu faz com que a bicicleta ande 3 metros, quantas voltas para que ela ande 6 metros? A bicicleta tem respondido duas. Duas voltas, né? Uma volta andou 3 metros, outra volta andou 6 metros. Se eu quero que a bicicleta ande 6 metros a cada segundo, eu quero que a roda, o pneu, dê duas voltas a cada segundo. Opa, voltas por segundo é o quê? Hertz é uma frequência, então eu quero que a frequência do pneu seja de 2 voltas por segundo, 2 Hertz. A professora da questão quer que seja em RPM. A gente converte no final para RPM, é só multiplicar por 60, porque Hertz é voltas por segundo, é alguma coisa, ciclos por segundo. E RPM é rotações por minuto. Se ela dá 2 voltas a cada segundo, por exemplo, o pneu, a cada minuto ele vai dar 120 voltas, porque são 60 segundos, né? Tá, mas vamos trabalhar em Hertz e a gente multiplica por 60 no final para converter para RPM. Bom, agora vamos chegar até o pedal, né? Porque ele quer a cadência mantida pelo ciclista, o número de rotações do pedal por minuto. Então, tem que chegar até a frequência do pedal. Vamos lá. A, o pneu e a catraca estão associados por eixo. Eu já expliquei se estão associados por eixo, as frequências são iguais. Então, posso falar que a frequência da catraca, vou colocar CA para não confundir com coroa, frequência da catraca, então, também é 2 Hz, porque é igual à frequência do pneu, já que estão associadas por um mesmo eixo. Olha o desenho aqui, eu tivesse um eixo aqui atravessando. Agora, da catraca para coroa, que é o mais interessante, porque é por superfície. Então, eu tenho que usar aqui FR de uma é igual a RF, que eu coloquei F, RF é igual a RF. Então, R da catraca. Agora eu vou achar da coroa. O R da catraca vezes o F da catraca tem que ser igual ao R da coroa, CO, vezes o F da coroa. Qual é o raio da catraca? Ele não disse, mas falou que é metade do raio da coroa. Então, eu vou colocar que ele é R sobre 2. Né? Ele fala aqui, ó, cujo raio R da catraca seja igual a metade do raio da coroa. Ah, então ele falou que o raio da catraca é R. Então, vamos chamar de R. Raio da catraca é R. Se ele é metade da coroa, é porque o da coroa, que é o Rzão, eu vou chamar de 2R, tá? Ah, ele colocou Rzinho aqui. Olha que eu vi que isso aqui é um Rzinho. E aqui tem um Rzão. Então, Rzinho, vamos colocar primeiro certinho, vou fazer passo a passo que cabe. Frequência da catraca eu já tenho. A catraca é essa aqui, é 2 Hz. Raio da coroa, eu vou chamar de Rzão por enquanto. E a frequência da coroa é o que eu quero. Opa, espaço. Então, aqui vai ficar 2R desse lado. E aqui o Rzão eu vou trocar por 2R, porque se o raio Rzinho da catraca é igual a metade do raio Rzão da coroa, é porque o raio Rzão da coroa são 2 Rzinhos da catraca. Pronto, aqui corta 2R com 2R, fica 1. Então, a frequência da coroa é de 1 Hz. Bom, então a frequência do pedal, então, peraí para não confundir aqui, é pneu, né? Cadê? Vou chamar de PN. E aqui é a frequência do pedal, chama de PE. Tem que ser igual à frequência da coroa, porque o pedal e a coroa estão associados por um eixo. Então, a frequência do pedal também é 1 Hz. Agora eu converto para RPM, que eu falei que era o quê? Multiplicar por 60, porque se ele dá uma volta a cada segundo, em 1 minuto ele tem que dar 60 vezes mais, ou seja, 60 rotações por minuto, RPM. Por isso que o gabarito é D de dado.